Olá, alunos! Vamos dar início ao estudo da nossa unidade 2, que é sobre desenvolvimento e aprendizagem. Mas qual seria a importância do estudo do desenvolvimento humano? É importante que vocês tenham em mente que o estudo do desenvolvimento humano, ele auxilia o professor a entender melhor quem é o seu aluno e desta forma ser capaz de planejar com mais qualidade, de uma forma mais adequada, o seu ensino. O desenvolvimento humano é influenciado por vários aspectos. O primeiro deles é o aspecto físico-motor, que diz respeito ao crescimento orgânico, ao domínio do próprio corpo que nós vamos adquirindo à medida que nós crescemos. O segundo aspecto é o aspecto intelectual, que está relacionado ao desenvolvimento cognitivo, que é a capacidade de aprender e relacionar os diferentes conhecimentos. O aspecto afetivo emocional se refere aos relacionamentos interpessoais que nós temos ao longo do nosso ciclo vital e como que esses relacionamentos nos afetam. E por último, mas não menos importante, temos o aspecto social, que como o próprio nome já diz, tá? Ele é aquele aspecto que se ocupa da nossa socialização, da nossa interação com as outras pessoas. Dentre os aspectos que influenciam o desenvolvimento humano, nós destacamos quatro. O primeiro deles, a hereditariedade, é a carga genética, a herança genética que nós recebemos dos nossos progenitores. Em seguida, também o desenvolvimento é influenciado pelo crescimento orgânico e pela maturação neurofisiológica. O crescimento orgânico é o crescimento do nosso corpo. Se nós imaginarmos, por exemplo, um bebê, a capacidade que ele tem de aprender é diferente da capacidade de uma criança de 2 anos de idade, por exemplo, ou de uma de 7 anos de idade. Isso está diretamente relacionado ao crescimento do corpo humano. E esse crescimento faz com que nós tenhamos uma capacidade maior de dominar o ambiente que está ao nosso redor. E, consequentemente, com isso, de nos desenvolvermos. Esse crescimento orgânico também, né, acontece o crescimento dos nossos braços, das nossas pernas e também o crescimento do nosso cérebro. E é aí que entra a maturação neurofisiológica, né, a maturação cerebral do ser humano, que é justamente o que faz com que determinados padrões de comportamento sejam possíveis. Um exemplo que eu posso dar em relação a isso é o exemplo da alfabetização, né? A criança que aprende a ler e escrever. A grande maioria das crianças, elas adquirem a maturação neurofisiológica, que faz com que seja possível que elas sejam alfabetizadas ali, né, por meio dos 5 a 7 anos de idade aproximadamente. É lógico que a gente sabe que algumas crianças podem ter essa maturação um pouquinho antes e outras até um pouquinho depois. Mas, em média, a idade de alfabetização, né, do início da alfabetização, se dá aí entre 5 e 6 anos de idade. E por último, né, como fator que influencia o desenvolvimento, mas não menos importante que os anteriores, temos o fator meio. Então, o meio no qual nós crescemos e nos desenvolvemos também influencia sobremaneira como que esse desenvolvimento acontece. Mas o que que significa a afirmação, né? As pessoas se desenvolvem com o tempo. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, nessa afirmação. Ah, as pessoas se desenvolvem com o tempo. Mas o que será que isso quer dizer? É necessário tempo para que haja amadurecimento. É assim com todos os seres vivos, né? E
Temos também uma pergunta nesse slide, que é a pergunta: como a experiência de desenvolvimento difere da experiência daqueles que viveram em épocas passadas ou até que vivem hoje em outras culturas? É interessante a gente refletir sobre essa questão, porque o desenvolvimento, ele também é influenciado pela cultura, pelo contexto histórico no qual os indivíduos estão inseridos e até mesmo o contexto político. O campo da psicologia do desenvolvimento ocupa-se com as mudanças de comportamento e habilidades relacionadas à idade e que ocorrem durante toda a vida, da concepção à morte. Então, nós estamos em constante mudança, em constante desenvolvimento, do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Mas sabemos que em determinadas épocas da nossa vida, essas mudanças podem acontecer de forma mais acelerada, por exemplo, na infância e na adolescência. A infância e a adolescência humanas são os períodos onde a gente pode observar maiores mudanças, mudanças mais significativas. Mas isso não significa que quando a gente chega na vida adulta, a gente para de se desenvolver. Na verdade, a gente nunca para. O desenvolvimento refere-se à continuidade de mudanças sistemáticas no indivíduo. Essas mudanças ocorrem desde a concepção, quando o esperma penetra no óvulo e cria um novo organismo, até a morte. Podemos entender o desenvolvimento humano como sendo um conjunto de mudanças sistemáticas. O que são mudanças sistemáticas? São mudanças padronizadas, ordenadas e relativamente permanentes. O desenvolvimento humano também diz respeito às formas pelas quais nos mantemos estáveis com o passar do tempo ou continuamos a refletir o nosso passado. E aí vocês podem pensar, ok, mas o que causa o nosso desenvolvimento? O que faz com que todos os seres humanos tenham a capacidade de se desenvolver? E a resposta a essa pergunta está em duas palavras. A primeira palavra é a maturação e a segunda palavra, a aprendizagem. Maturação, né? O que significa maturação? O que significa amadurecer? Se nós traçarmos um paralelo com as frutas, o que significa quando eu digo que uma fruta já amadureceu? E o que eu quero dizer quando eu digo que a fruta ainda não amadureceu, que ela ainda está verde? Essa comparação a gente pode fazer também com o ser humano. A maturação, ela diz respeito ao desenvolvimento de todas as características que nós humanos somos geneticamente determinados a desenvolvermos. Por exemplo, quando as meninas chegam a uma determinada idade, quando elas já crescem um pouquinho mais, né, e como se diz no senso comum, elas já estão ficando mocinhas, o que acontece? Elas têm a menarca. A menarca é a primeira menstruação. Então, nós, seres humanos do sexo feminino, estamos programadas geneticamente que, ao chegarmos a uma determinada fase do nosso desenvolvimento, que faz com que nós sejamos capazes de reproduzir, ou seja, de engravidar, a gente tem a nossa primeira menstruação. Isso pode ser usado como exemplo para a maturação, né? A maturação orgânica das mulheres, das meninas, quando chega em um determinado período, elas menstruam. A aprendizagem já é um processo pelo qual novos conhecimentos, comportamentos e valores são adquiridos ou modificados como resultado de algum tipo de interação que pode ter sido decorrente de um estudo, de uma experiência, da observação e, na maioria das vezes,
Isso acontece a partir de uma interação com outras pessoas, ok? E a gente pode pensar em algumas observações básicas sobre esse processo de desenvolvimento humano. A primeira é que o desenvolvimento humano ele é contínuo e cumulativo. Contínuo, porque como a gente já falou anteriormente, ele está sempre acontecendo. E cumulativo, porque tudo aquilo que nós adquirimos nos estágios anteriores do desenvolvimento vai se acumulando e sendo acrescentado aos estágios posteriores. O desenvolvimento também é um processo holístico. Por que holístico? Porque ele ocorre como um todo. A divisão que a gente faz entre diferentes esferas do desenvolvimento é uma divisão que é feita apenas para fins metodológicos. Vocês vão entender isso um pouco melhor no próximo slide. O desenvolvimento humano, ele também apresenta plasticidade. O que é a plasticidade? A plasticidade é a capacidade de adaptação, é a adaptabilidade do desenvolvimento, ok? Que é justamente a capacidade de modificação a partir de estímulos apropriados. E o desenvolvimento também é influenciado pelo contexto histórico e cultural. Lembram quando eu falei que o desenvolvimento humano acontece de forma holística? Nessa figura, eu acho que dá para a gente entender isso de uma forma bastante clara, né? O que acontece de forma holística, que acontece como um todo. À medida que a gente vai se desenvolvendo fisicamente, a nossa parte cognitiva também está se desenvolvendo, a nossa linguagem e o nosso aspecto emocional e social. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas vamos entender um pouco melhor essa relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Para que a gente entenda isso, é necessário que vocês saibam que existem diferentes formas de se compreender o desenvolvimento e a aprendizagem humana. Essas formas são denominadas concepções. Trabalhamos com 3 concepções: a concepção inatista, a concepção ambientalista e a concepção interacionista. A concepção inatista parte do pressuposto de que os eventos que ocorrem após o nascimento não são essenciais ou importantes para o desenvolvimento. A concepção inatista parte da crença de que o ser humano já nasce pronto, que o ser humano ele seria determinado geneticamente, hereditariamente. Essa concepção ela é pautada na teologia e existem alguns ditados que vocês já devem ter ouvido falar que representam bem essa concepção inatista. Por exemplo, pau que nasce torto morre torto, né? Então, o indivíduo nasceu de um determinado jeito, ele vai morrer daquele jeito. Tem também aquela música de uma novela muito antiga chamada Gabriela, que a música falava: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E tem também o ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Então, é uma concepção que entende que todas as qualidades e também os defeitos seriam transmitidos por herança genética. Nessa concepção, o papel do professor, né, seria um papel limitado. Os professores, eles desafiariam muito pouco os seus alunos, porque haveria uma compreensão de que tudo é inato, de que tudo o sujeito já traria desde o seu nascimento e que não seria possível que se fossem operadas grandes mudanças. Nessa concepção, o professor interfere muito pouco, certo? Já a concepção ambientalista acredita que o homem é concebido como um ser extremamente plástico, que desenvolve suas características em função das condições presentes no meio em que se encontra.
Então, enquanto a concepção inatista coloca todo o peso na herança genética, a concepção ambientalista já coloca todo o peso no ambiente, no meio. Essa concepção acredita que os ambientes moldam os indivíduos. Essa concepção né, uma concepção que dá a atribuição exclusiva ao ambiente na constituição das características humanas. É a concepção também chamada de comportamentalista ou behaviorista. E o principal expoente dessa concepção foi Skinner, que trabalhou com os conceitos de reforço e de fuga e esquiva. O papel do professor na concepção ambientalista deve ser, né, o de estar ciente dos objetivos que pretende alcançar para traçar as estratégias necessárias para o seu alcance. O professor aqui privilegia bastante a experiência como fonte do conhecimento. Então, ele já se contrapõe aí à concepção inatista. O professor aqui ele tem um papel muito mais ativo no planejamento do ensino. E, finalmente, a concepção interacionista. A concepção interacionista do desenvolvimento apoia-se, portanto, na ideia de interação entre organismo e meio e vê a aquisição de conhecimento como um processo construído pelo indivíduo durante toda a sua vida, não estando pronto ao nascer, nem sendo adquirido passivamente graças às pressões do meio. Então, percebam que essa concepção, a concepção interacionista, ela já traz uma visão muito mais completa do aluno, né, do ser humano, quando ela afirma que o desenvolvimento acontece a partir da interação entre os indivíduos e os aspectos do meio. Dentre os principais expoentes dessa concepção, nós temos Piaget, Vygotsky e Vallon. Eles acreditavam que as funções psicológicas superiores se desenvolvem nas interações com as outras pessoas, e por funções psicológicas superiores nós entendemos tudo aquilo que auxilia no desenvolvimento da parte cognitiva, né? A atenção, a memória das pessoas. E nessa concepção, a aprendizagem é sempre mediada por um elemento do meio social. Os interacionistas consideram tanto os fatores biológicos quanto os fatores ambientais como sendo fundamentais no desenvolvimento humano. E esses fatores, eles não podem ser dissociados nem entre si e também não podem ser dissociados das interações que os sujeitos têm ao longo do seu ciclo vital. Na concepção interacionista, o papel do professor, né, é contribuir, né, planejar o seu trabalho pedagógico de uma forma intencional. Aqui nesse slide eu trago as referências que foram usadas para essa videoaula. Como tarefa para vocês, eu recomendo a leitura da unidade 6 desse fascículo, do fascículo Psicologia da Educação, e trago também mais uma dica de vídeo. Sugiro que vocês assistam esse vídeo Piaget e Vygotsky, que está disponível no YouTube, porque esse vídeo vai auxiliar vocês na compreensão do conteúdo dessa unidade. Obrigado pela atenção e bons estudos!